O PLSQL foi desenvolvido pela Oracle em 1991, com o intuito de facilitar o trabalho do DBA, adicionando ao funcionamento natural do SQL mais utilidades de uma linguagem de programação. Essas funcionalidades incluem funções, procedimentos e gatilhos, que serão vistos com mais detalhes daqui a pouco. A utilização dessas funcionalidades possibilita que o DBA transforme as buscas no banco de dados em um programa, garantindo muito mais versatilidade na composição das buscas. O PLSQL herda do SQL os seus principais tipos de dados: number, integer, char, varchar2, date e timestamp. Além destes, estão presentes outros tipos como exception, que são usados para sinalizar e, posteriormente, tratar erros de execução. O programador tem também a opção de estabelecer tipos mais complexos de dados na forma de types, que, assim como objetos e records de outras linguagens, são tipos compostos de dados. Aqui podemos ver o funcionamento de um type. Na declaração desse tipo, podemos perceber uma característica muito interessante, o %type. Este comando descobre dinamicamente o tipo do campo referenciado e declara a variável como tal. No caso do campo CodeP, ele busca na tabela piloto o campo CodeP, descobre o tipo de dados do campo e utiliza o mesmo tipo para o campo que está sendo criado. Em seguida, declaramos uma variável do tipo criado e, no bloco seguinte, vemos um exemplo simples de como popular essa variável composta com os dados da primeira tupla da tabela piloto. Um programa feito em PLSQL é expresso tipicamente em blocos de código sob os delimitadores begin e end, que se apresentam na forma de bloco anônimo, function, procedure, package e trigger. Um bloco anônimo de código é usado quando alguma operação deve ser feita, mas não há interesse em manter essa operação salva para futuras execuções. É chamado assim, pois não é necessário declarar um nome para este bloco. No bloco anônimo, tipicamente temos a declaração de variáveis que serão usadas na operação seguida das operações propriamente ditas, dentro dos limitadores begin e end. É possível ainda adicionar dentro do escopo dos limitadores um tratamento para eventuais erros de execução, marcado no exemplo pela palavra exception. Neste exemplo de bloco anônimo, percebemos que ele é facilmente executado imediatamente após a sua escrita, sem precisar ser compilado e sem a necessidade de uma declaração mais complexa. Dentro do bloco, 2 laços são criados para que se possa imprimir na tela as tabuadas do 1 até o 10. Logo abaixo dos laços, apresentamos um simples tratamento de erros para exemplificar o seu uso e sintaxe. Nesse caso particular, tratamos todos os erros de forma genérica, informando apenas o código do erro e a mensagem que o descreve, oriundos do SQL. Ainda é possível tratar os erros de forma específica, como divisões por zero ou a falta de resultados de uma query, quando o programa depende dos mesmos. Também é possível criar uma exception personalizada, cuja função seja tratar erros não cobertos pelas já existentes. Uma função é um bloco de código focado na computação e retorno de um único elemento, sendo esse elemento uma simples variável ou um cursor contendo os múltiplos resultados de uma query. A função também tem suas operações delimitadas através do par begin e end e conta com um tratamento de erros de execução. Diferente do bloco anônimo, as funções recebem um nome e são criadas através do comando create. Caso o programador precise corrigir um erro ou adaptar alguma parte da função criada, ele deve executar novamente o bloco de criação dessa função, com as modificações desejadas, substituindo a palavra create por replace. Nesse exemplo, criamos uma função, por meio do comando createFunction, que recebe como parâmetro uma data e retorna um cursor. Em primeiro lugar, inicializamos o cursor que vai ser retornado. O bloco que vem a seguir, delimitado por begin e end, é o responsável por fazer a busca, tratar os casos de erro e entregar o resultado da função. A função retorna as companhias distintas que contêm um voo na data passada por parâmetro.
Semelhante a uma função, um procedimento é um bloco nomeado de código que é salvo na aplicação e segue as mesmas regras de criação e edição mencionadas anteriormente. Diferente das funções que são focadas em apresentar um retorno de execução, os procedimentos podem não retornar nada e, portanto, não dependem de uma variável externa que receba o resultado da sua chamada. Os procedimentos podem ser chamados em execuções de instruções SQL e seguem a mesma delimitação begin-end com tratamentos de exceção. Nesse outro exemplo, criamos um procedimento por meio de createProcedure, sem parâmetros de entrada. Em seguida, inicializamos um contador, que será utilizado para selecionar os 5 pilotos com maior salário. Inicializamos também um cursor que seleciona o nome, salário e companhia dos pilotos, ordenando-os pelo valor do salário. O bloco delimitado por begin e end é responsável por computar o procedimento, selecionando os 5 primeiros pilotos do cursor e os imprimindo na tela. Pacotes são agrupamentos lógicos de elementos da linguagem, semelhante à ideia de classes ou bibliotecas encontrados em outras linguagens de programação. A utilização de pacotes traz ao código maior organização, modularidade e facilita a reutilização de lógicas previamente codificadas. Triggers são procedimentos que podem ser feitos com o intuito de serem executados de forma automática, como reação a ações específicas no banco. As ações utilizadas, por exemplo, para garantir a consistência dos dados, oferecendo alternativas caso uma operação de update seja realizada de forma indevida, tratando um erro antes que ele ocorra. Como podemos perceber com essa breve explanação sobre as funcionalidades básicas do PL/SQL, esta é uma linguagem que propicia que múltiplos clients que acessam o banco possam utilizar da mesma forma as ferramentas ali implementadas, tornando-o uma ferramenta ainda mais completa. Entre suas vantagens, podemos citar o fato de as funções ali gravadas poder serem acessadas por múltiplas aplicações ligadas ao banco, independente da linguagem em que elas foram desenvolvidas, e é a forma mais rápida de processar dados em bancos de dados Oracle. Entenda processar dados como não apenas submeter instruções SQL, update, select, insert e delete, para o banco, mas sim efetuar transações que consistem de várias estruturas de decisão, loops e outros tipos de processamento.